E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu vou fazer agora, de uma forma gravada, né, esse vídeo que fala sobre o calvinismo. Vocês se lembram daquele debate que eu tive com aquele rapaz? Pois é. Então, ficou faltando um pedaço, só que esse pedaço é pequeno, né? O restante é encher linguiça, né? Então, eu quero mostrar para você aqui essa parte onde vai estar praticamente encerrando o debate, né? E eu quero mostrar para vocês a visão que eles têm, né, a visão que eles têm com relação ao pecado para a morte. O que que para eles, né, é um pecado para a morte, né? Vamos olhar aqui então na Bíblia, certo? O que que é pecado para a morte? Eu quero ler a opinião dele aqui para vocês, beleza? Vai estar um pouquinho pequeno aí, porque é, não tem como esticar tudo, né? Mas eu vou olhando para você. Então, sintetizando a visão dele é o seguinte, ó. Isto revela uma verdade que deveria fazer quando qualquer cristão genuíno leva a vida bem a sério. Somente os filhos de Deus são disciplinados e castigados por Deus. E dependendo do caso, do nível da rebeldia e da insistência de um filho seu em rebelar-se, o pai pode chegar ao ponto de julgar necessário castigá-lo com a morte e removê-lo prematuramente deste mundo, para que não continue profanando o nome de seu pai perante os incrédulos. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, vai ler aqui o texto, né, de Hebreus 12:9. Este certamente foi o caso do irmão em Cristo, sim, um cristão genuíno, nascido de novo, da igreja em Corinto, que mantinha relações sexuais com a mulher de seu pai, e não somente toda a igreja sabia, mas a notícia do comportamento dele correu até mesmo entre os descrentes. O apóstolo Paulo, então, em sua primeira carta aos Coríntios, ordena somente os apóstolos tinham esse poder, né? Tudo bem, não vou entrar nesse mérito aqui, que este filho de Deus seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito fosse salvo no dia do Senhor Jesus. Aquele cristão genuíno, né? Genuíno, verdadeiro, de fato, cristão de verdade, né? Cometeu um pecado para a morte, porém se arrependeu a tempo e escapou por pouco de morrer. É ele o irmão arrependido a quem Paulo se refere na segunda epístola aos Coríntios, pedindo à igreja que o recebesse de volta à comunhão, para que ele não fosse devorado por extrema tristeza. Veja que se aquele irmão rebelde tivesse morrido, mesmo assim ele continuaria salvo até o dia da vinda do Senhor, pois a salvação não pode ser perdida, mas o galardão, sim, este pode ser perdido. Então, rapidamente, antes de eu ler aqui a minha resposta, né? Por que que nós chegamos aqui nessa conclusão? Porque ele veio falando que o cristão genuíno, o cristão de fato, né, ele busca a Deus. Eu vou ler ali de novo algumas coisas que ele escreveu. Ele busca a Deus, ele se converte mesmo de fato, ele tem uma vida de exemplo, né? Aquela coisa da graça irresistível, né? Só que aí a gente bate de frente com a prática de vida diária. A prática de vida diária, ela não corresponde exatamente com esse estilo de vida igual alguns cristãos dizem. Por exemplo, se aquele camarada tivesse realmente tido encontro com Deus, ele não iria se desviar. Se aquele camarada ele realmente tivesse, né, nascido de novo, ele não iria cometer todos esses escândalos. Bom, Jesus disse que ai daquele que cometer escândalo, melhor fora nem tivera nascido. Por que que ele disse que melhor fora nem tivesse nascido? Ele não disse melhor fora não tivesse existido. Ele disse nascido, ou seja, viesse a sair do ventre. Porque todo aquele que é abortado está salvo, né? Vai ser nação no reino de Deus, não será sacerdote, mas será nação. Agora, o camarada que nasce, né, e comete esse tipo de pecado, é só fazer o contraponto. Se melhor fora não tivesse nascido, se ele tivesse sido abortado, pelo menos estava com a salvação garantida. Mas esse que vive causando escândalos e faz desviar diversos filhos de Deus, aí, né, é, automaticamente já mostra que ele está cometendo um pecado para a morte, porque fazer escândalo
aquele que comete aquele escândalo a ponto de escandalizar, espantar, né, de fazer desviar. Ele é uma pedra de tropeço. Agora, eu não estou falando assim de qualquer coisa, não, tá, irmão? Porque tem gente que se escandaliza por qualquer coisa, qualquer bobagem ele se escandaliza. Eu estou falando de coisa séria aqui, tá? Não é bobagemzinha, tipo, eu vou falar mensagem aqui com uma camiseta, né? Uma camiseta aqui, mostrando o braço. Ai, que está escandalizando o evangelho. Não, isso não é escandalizar o evangelho, não. Tá? Escandalizar o evangelho é um outro papo, é um negócio mais sério, tem a ver com salvação, tá? Tem a ver com um tipo de comportamento que blasfema o nome de Deus, entendeu? Que blasfema o nome dele. Então, o negócio é mais embaixo, não é qualquer coisa, né? Escandalizar. Tem gente que fica espantado e chama o espantado de escandalizado, né? Muito bem. Então, melhor fora não tivera nascido. Isso mostra o quê? Que ele nasceu e escandalizou, ele não está salvo, porque se não tivesse nascido, ele estaria salvo. Tá? Então não está liberado a pessoa ficar pecando, e como diz ali o texto desse camarada aqui, né? Ele só perde galardão e ele está salvo. Não. Vamos entender por que não. Tá? Vamos ler aqui, ó. Primeiro que ele fala aqui, isso aqui é um texto dele mesmo, aqui em cima eu vou ler, né? O primeiro aqui da esquerda para a direita, ó. Mas a partir do instante que o ser humano é salvo, eternamente salvo, ele frisou isso, né? Essas coisas que eu acabei de falar, ou seja, os frutos do Espírito, vão começar a se manifestar na vida dele de forma natural. Vai se manifestar de forma natural, mas aquele camarada não se manifestou. Uma coisa é alguém que certamente vai trazer fruto. O que ele está dizendo para mim aqui é que tem gente que não vai trazer fruto nenhum. E aí, qual então o parâmetro de um filho de Deus? Porque quando Jesus fala a respeito daquele que é dele, ele dá exemplo de uma árvore que dá fruto, né? E a árvore que não dá fruto, queima e joga fora. Queima e joga fora. O que está pegando aqui? Está pegando, não é a pessoa jogando fora, está pegando só as obras, mas a pessoa continua. Né? Só que o que foi dito aqui em cima? Que a pessoa que se converte mesmo de fato, o cara está convertido, vai ter frutos do Espírito. Pô, mas só que tem o pecado para a morte, ou seja, se tem fruto do Espírito, se não tem fruto do Espírito, tanto faz. É como se Deus não exigisse isso. Né? Se der, deu, se não der, não deu. Então vamos lá. Tipo assim, né? Paciência, né? Ele viveu na impiedade, só que é um ímpio genuíno de Deus, né? É um ímpio genuíno. Então, olha só, ao invés de fazer essas coisas para se salvar, ou se manter salvo, ou seja, ele está sempre atrelando a doutrina, né? Sempre atrelando a visão calvinista. Ele chegou a ponto de dizer que as 5 virgens se desviaram, se apostataram, porque elas criam que elas poderiam fazer algo para se salvar. Ou seja, eu brevemente posso ser uma das 5 virgens se eu não me converter à visão calvinista. Né? Então, para ele, qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de apostasia está atrelado à pessoa que acredita que ela precisa manter a sua salvação. Para você ver como é a cabeça da seita. Isso aqui é seita, tá, gente? Isso aqui é característica clara e sem sombra nenhuma de dúvida de seita. Ele vai dizer o seguinte, ó, o cristão fará essas coisas por gratidão, justamente por saber que a sua salvação não pode ser perdida. Né? Ou seja, de novo, eu sou grato a Deus, não é porque ele me perdoou, não é porque ele me ama, porque me deu uma bênção, né? Não, eu sou grato a Deus porque ele me salvou e eu, agora, em hipótese alguma, eu vou perder a salvação. Só que isto, na prática, segundo ele acabou de falar, isso não existe. O camarada que não foi grato, o camarada que não quis manifestar obras naturais do Espírito e também acabou sendo salvo. Então, quer dizer, não tem parâmetro, tá bagunça, tá sem santidade. É como se eu chegasse no Antigo Testamento e qualquer pessoa pudesse entrar no Santo dos Santos, seja sacerdote, seja sei lá, um camarada da tribo de Dan, né? Seja um ímpio, pode tocar na arca à vontade, não tem problema, né? Tá salvo, meu irmão. Né? A santidade
passou a ser algo relativo na palavra. É relativo, não é mais absoluto. Bom, ele diz assim, né? Quem sabe que está salvo e não pode perder a salvação, vai desejar servir a Cristo. Ele afirmou isso. Mas depois desafirmou isso. Por quê? Desafirmou justamente porque foi pego ali no pulo do gato. Porque esse texto de 1 Coríntios mostra clarissimamente, né, que a pessoa ela não viveu uma vida de santidade, ainda tem a questão do pecado para a morte. É o que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Então, veja bem, quem sabe que está salvo e não pode perder a salvação, não deseja viver, servir a Cristo por amor, ele vai desejar, perdão, né, servir a Cristo por amor e gratidão. Quer dizer, eu não sirvo a Cristo por amor e gratidão, eu sirvo a Cristo para não perder a salvação. É um absurdo que esse camarada está falando, né? E Jesus foi bem claro, a quem muito mais se perdoa, muito mais se ama. Vamos lá. Gratidão por ter sido salvo sem merecer e gradualmente passará a compreender, ou seja, a pessoa que conheceu toda a doutrina calvinista, que isso aqui é doutrina calvinista, são os pontos, né? Sabe que está salvo e não pode perder a salvação, ele vai servir a Cristo por gratidão, por ser salvo por não merecer, ou seja, ele está sendo catequizado, a salvação dele é catequizado na visão calvinista. A salvação dele está atrelado, né, a entender todos os pontos do calvinismo. A partir do momento que ele entende o conceito de salvação, é que ele está salvo. Não é porque ele se arrependeu, porque nesse caso não precisa se arrepender. O que eu preciso é entender o que é salvação, né, na visão deles. Se eu entendo o que é salvação na visão deles, né, se eu compreendo a doutrina calvinista, fechou. Não precisa, né, nem se arrepender dos pecados, porque isso se torna relativo. Basta eu ter a plena segurança da minha salvação. Tá? Se eu tenho a plena segurança da minha salvação, então, e não há nada que eu possa fazer que isso me faz ser salvo, já está tranquilo. Então, quer dizer, se eu viver em santidade ou não, tanto faz. Se eu adulterar ou não, tanto faz. Se eu mentir ou não, tanto faz. O engraçado é que quando a gente vê as pessoas sendo condenadas ao lago de fogo e enxofre, o critério não é o inverso desse. Eles foram salvos porque eles acreditaram que iriam perder a salvação e por isso desejaram servir ao Senhor por obrigação, sabendo que eles foram salvos por merecerem e começaram a compreender dessa forma, portando-se de uma maneira de escravo. O texto não fala isso, não. O texto fala o quê? Quando fala de condenação? É porque eram adúlteros, era porque eram mentirosos, era porque eram prostitutos, era porque eram assassinos, era porque eram ladrões. Ou seja, a prática de vida deles os levou ao lago de fogo e enxofre. Foi a prática de vida. Foi a prática. Então, quem disse que a prática não acarreta num certo tipo de final? Acarreta sim. Porque se é a prática que os levou ao lago de fogo e enxofre, é justamente o não praticar isso que os livrará do lago de fogo e enxofre. Porque senão não faz sentido dizer que foi isso que os levou ao lago de fogo e enxofre. Né? Por que isso os levou ao lago de fogo e enxofre se os que receberam Jesus como Salvador praticam as mesmas coisas e isso não os levou ao lago de fogo e enxofre? Você está entendendo a incoerência? Né? Então, veja bem, 1 João 5, 16, 17. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. E por esse digo que não ore, tá? E por esse não digo que ore, não é a mesma coisa. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, o pecado que é para a morte não é o pecado desse camarada aqui que pecou, esse jovem que pecou. O pecado que é para a morte aqui, né, é um pecado imperdoável. E eu vou mostrar isso dentro da Bíblia para você. É um pecado imperdoável. Então, não é simplesmente tirar a vida de alguém que foi entregue a Satanás.
tá? Não é isso que a Bíblia me ensina, tá? Aquele camarada, ele não pecou para a morte, tanto não pecou que Paulo entrega a Satanás com o propósito dele se arrepender, dele aprender a não fazer aquilo, né? E ele aprendeu. Agora, se o lance é só tirar a vida, aí a gente tem um problema seríssimo para resolver. Sabe por quê? Primeiro, 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extingais o espírito, ou seja, não apague o espírito de dentro de você. Sou eu que sou responsável por manter essa chama acesa. Sou eu que sou responsável por manter essa chama ali ligada. E eu posso apagar. Eu posso apagar esse espírito. Percebeu? Lembra das 10 virgens que ele falou primeiro que não tinha azeite, que era o símbolo do espírito, depois ele falou que, na realidade, isso não era importante, que o foco ali é perseverar. Ora, bolas. Claro que é para perseverar, né? Mas o que está em questão ali era que elas tinham espírito, né? Então, elas tinham espírito, estavam com a lamparina acesa, só que apagou. Ela não trouxe azeite reserva, ou seja, ela não tinha ali, né? Ela não tinha ali azeite reserva. O que aconteceu? Instigou o espírito e não entrou. Simples assim, tá? Simples assim. Não tem por que ficar indo no grego, no hebraico, porque é a palavra, porque é auristo, é porque não sei o quê, é ter que ver a sintaxe, né? Para quem que escreveu a carta, isso é para coisa para quem dirigiu, foi para judeu. Então, que ano que escreveu, para quem foi a carta, para quem dirigiu, com que caneta escreveu, com que tinta foi, com que tipo de pena que foi. Não tem essa conversa. O negócio ali é simples de se entender. Simples. Não tem por que ficar tentando mudar o ensino do texto, indo ver em outras versões, ou indo ver no grego, no hebraico, no aramaico, no japonês, no chinês. Não adianta. Aquilo dali tem um ensino só. Virgens, por isso o nome, né, a gente entende que é a igreja, que tinham azeites, todas elas foram chamadas para preparar o caminho. Deus jamais ia colocar para preparar o caminho alguém que não fosse amigo do noivo. Então chamou, né, para preparar o caminho. E assim foi. Chegou lá, o noivo tardou, e na que o noivo tarda, uns mantêm-se prudentes, as outras imprudentes. O azeite está acabando de um, tem reserva, o azeite está acabando de outra, não tem reserva, pronto, acabou, é isso. Não tem que inventar nessa parábola, não tem que ficar inventando modinha história. A parábola é simples, não é porque é judeu, não é porque é gentil, todo filho de Deus está incluso nessa parábola aí. Bom, aí nós vemos aqui números 15, 30 e 31, olha o que diz. Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada aqui é no sentido de desafiando, afrontando, blasfemando, arrogância, soberba. Mas se a alma que fizer alguma coisa dentro desta natureza, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, injúria aqui, você pode olhar lá no hebraico, blasfêmia. Injúria ali é blasfêmia. E tal alma, ou seja, ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra. Cadê a graça irresistível aqui? Pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Olha aí, olha a iniquidade, né? Blasfêmia. A pessoa com a arrogância, lembra lá daquele texto lá que Jesus falou que não tem perdão nem nesse mundo, nem no mundo vindouro? São pessoas que conhecem a palavra, anula o mandamento, despreza, por quê? Porque foi arrogante, né? Levantando a mão, falando contra o Senhor, blasfemando contra o Senhor, falando injúria contra o Senhor, porque o Espírito tinha testificado ali na vida daqueles homens que os milagres que Jesus tinha feito era realmente o Pai que estava fazendo.
Só que pela arrogância, né, pela afronta, pela soberba, eles acabaram blasfemando. E aí Jesus falou, não tem perdão nem neste mundo e nem no mundo vindouro. E para agravar ainda o problema, Hebreus 10, 26 e 29 vai trazer esse texto aqui de Números 15, 30 e 31. Olha só. Porque se pecarmos voluntariamente, tá vendo aí, ó? É o desprezo à palavra, eu quero pecar. Né? O homem não tem livre-arbítrio. Tem sim, voluntariamente é o quê? Eu escolho pecar. Né? Ele pode escolher não pecar. A tentação existe para isso, para você escolher se vai cair nela ou não. Então, ó, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, é Números 15, 30 e 31. É o Números 15, 30, 31. Tá? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aí, olha como é que ele vai agravar, se é que alguém vai ter a coragem de dizer que isso é só morte física, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés. Morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Percebeu? Ele está falando, olha, Números 15, 30, 31, tendo 2 ou 3 testemunhas, por causa de 2 ou 3 testemunhas, você foi lá e quebrou, né? Que quebrar? Desprezar, anular o mandamento de Moisés, você morre. Sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai-vos, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Então, o pecado para a morte, você está pisando no Filho. É assim que a Bíblia entende. A Bíblia entende que é um pisar no Filho. É como se você tirasse ele da cruz e começasse a pisotear ele. É assim que a Bíblia vê, tá? E tiver por profano o sangue do testamento, ou seja, você está pegando o sangue de Cristo e está profanando com o seu comportamento, com a sua vida, com a sua prática. Mas isso é para quem? É para aqueles que receberam. Eu não posso profanar o sangue de alguém se esse sangue não estiver sobre mim. Eu não posso pisar sobre o Filho de Deus se esse Filho não me iluminou. Eu preciso ser iluminado. Olha só, e tiver por profanado o sangue do testamento com quem foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, isso aqui é pecado para a morte. Tem Hebreus 10, 26, 29, tem Hebreus 12, 22, 23, tem Hebreus capítulo 6. Hebreus fala 3 vezes sobre o assunto de pecado para a morte. 3 vezes. João vai falar um, né? Jesus vai falar outra vez ali. Então, Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 10, aqueles que morreram no deserto, que isso fica de exemplo para nós. Entende? Então, você veja que o pecado para a morte é aquele que profana o sangue, que por ela uma vez foi santificado, que eu acabei de falar, e faz agravo ao Espírito da graça. Ele fala muito, muito menos nós, ou seja, se eles que não tinham Jesus não tinham misericórdia, e o quanto muito maior castigo seremos nós, seremos julgados. Agora, vê se me entra na cabeça alguém que pisa o Filho de Deus, profana o sangue do testamento, agrava o Espírito da graça, esse camarada está salvo ainda. Ele está vivendo com o quê? Olha o que o texto diz, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Ele é considerado um adversário de Deus. Gente, não dá. Né? Não dá. É impressionante. Pessoas que fazem faculdade, que fazem teologia, né? Que fazem pós-graduação, escreve livro pra caramba. É chamado para pregar em tudo quanto é lugar, em rádio, televisão, debate, e blá, 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 e blá, blá, blá. Os caras dão uma audiência
para esse pessoal e eles não conseguem. Não vou dizer que não conseguem, acredito que muitos até conseguem, mas eles negam isso daqui. Como é que se nega isso? Como que se nega isso? Isso é uma coisa assim, básica demais de se entender. É básica demais. Não tem que ficar fazendo chacrinha num texto simples desse. Isso aqui não é, isso aqui é básico da fé. Por que isso aqui é básico? Isso aqui é leite. Por quê? Primeiro, arrependimento de obras mortas e juízo eterno. Juízo eterno e arrependimento de obras mortas são bases fundamentais do Filho de Deus. Isso aqui não é mistérios profundos, que tem que ficar lendo vários livros, conceitos, artigos. Não. Isso aqui é o beabá de todo filho de Deus que nasce de novo. Tá? Então, é uma pena, mas eu acredito que Deus está levantando pessoas que estão tendo, né, bons argumentos, bons textos, e está trazendo aí para a gente, né, uma série de estudos que vai nos ajudar a, primeiro, compreender alguns textos complicados, e, segundo, a gente conseguir, né, arrumar argumentos muito válidos para isso. Porque, ainda que a gente tenha essa explicação do livre-arbítrio e da perca da salvação, existem pontos que ainda precisam ser definidos, como, por exemplo, a predestinação. E aí já é um outro papo, né? Então, não adianta a gente puxar o cobertor para cobrir a cabeça se ficou os pés de fora. E graças a Deus que o evangelho do reino, ele consegue mapear todos esses pontos e consegue trazer resposta para tudo isso daí. Então, a gente tem resposta para livre-arbítrio, a gente tem resposta para destinação, tem resposta para uma vez salvo, salvo para sempre, né? A gente tem resposta para tudo isso daí, né? E glória a Deus por isso. E eu acredito que Deus não vai reformar a igreja, Deus vai restaurar a igreja. A reforma deu nisso daí que você está vendo aí, tá? Mas a restauração vai nos levar de volta lá para a igreja primitiva. Amém? É isso daí. Fica aí com essa palavra em nome de Jesus.